meus fofuchos! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Depende da hora que você tá vendo esse vídeo, né? Olha só, meus queridos. A primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo dessa semana é, novamente, vão chegar as provinhas aí pra vocês. É só fazer com tranquilidade, vocês já sabem como é que é a minha provinha, tá super tranquilo, não precisa ficar com medo, desesperado. Pegue o seu caderninho, sua apostila e faça a prova tranquilamente, respondendo com as suas palavras. É muito importante, tá bom? E para a videoaula desta semana, o que a gente vai fazer, gente? Eu quero que vocês peguem lá o livro de atividade de vocês. Gente, essa luz que eu uso para gravar esquenta, viu? Não! Eu quero que você pegue lá o livrinho de atividade de vocês, na página 16 e 17, que a gente vai fazer juntos os exercícios para poder fixar o conteúdo de grandes navegações, tá bom? Dá um pause no vídeo, corre lá, pega lápis, borracha e o livrinho de atividades e vem aqui comigo. Lá na página 16 e 17, vai estar fazendo, na verdade, um grande resumo do que foi, das informações mais importantes do período das grandes navegações, tá bom? E o que a gente vai fazer? Eu vou aqui corrigir com vocês e a gente vai fazer junto essas atividades, como a gente está acostumado a fazer lá na nossa sala de aula, tá bom? Então vira lá na sua página 18 e vamos fazer a questão número 1 comigo. Vamos lá. Letra A. A gente vai preencher os espaços aí, as lacunas, com as respostas corretas, tá bom? Letra A. O movimento de expansão ultramarina europeia, falei certo, europeia, ficou conhecido como grandes navegações, isso mesmo. O reino pioneiro nessa expansão foi o de Portugal, que com as expedições visava descobrir novas rotas para as Índias e lucrar com o comércio de especiarias. Gente, muito fácil essa letra A, né? Já tava aí, ó, na ponta da língua. Letra B. Entre os fatores que possibilitaram o expansionismo marítimo europeu estão o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos de navegação e o fortalecimento da burguesia, isso mesmo, o que garantiu a estabilidade política e econômica necessária para esses empreendimentos. Letra C. O início das navegações europeias ocorreu pela costa atlântica do continente africano, no qual os portugueses estabeleceram o quê, gente? Nós falamos muito disso, né? Feitorias, que eram postos de abastecimento para os navegadores. Na segunda metade do século XV, os portugueses conseguiram contornar o continente, atravessar o Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança e alcançar o Oceano Índico. Tudo bem? Acompanharam aí? Se perder um pouquinho, volta aí o vídeo devagarinho e vai pegando, pausando o vídeo, tá bom? Vamos lá, questão 2, que a gente tem que julgar se essas afirmativas aí estão certas ou se elas estão erradas. Se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Vamos lá. Questão 2. O périplo africano foi inicialmente realizado pelos espanhóis, que foram os primeiros europeus a atingir a ponta sul da África, chamada Cabo das Tormentas. Professora, isso está certo ou está errado? Pensa. Tá errado, né, gente? Porque não foram os espanhóis os primeiros, foram os portugueses. 2. Além de perigosas, as viagens marítimas ocorridas no século XV eram precárias quanto às condições de higiene e alimentação? Sim, verdadeiro. 3. Naufrágios ocorriam com frequência nas expedições marítimas por causa da fragilidade das embarcações. É verdade. Gente, nesse tempo era tudo muito difícil, né? Hoje tem tecnologia, que tem satélite, que tem WhatsApp, que tem YouTube. Não é assim. Naquele tempo era tudo muito na sorte mesmo, muitas vezes, tá? Então, resposta certa, de acordo com as afirmativas, é a letra D de dedo de moça, tá bom? A 3 você vai fazer aí bonitinho, lendo esse escrito e vai responder a letra A e a letra B. Tudo bem? Dá uma pausa aí no vídeo. Ah, te peguei, né? Dá uma pausa aí no vídeo e faz, e depois continua o vídeo para corrigir aqui comigo, ó. Letra A sequência vai ser verdadeiro de Vitória. F de o poema fala das perdas.
depois V de novo, depois V e depois F. Então a sequência fica verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. A letra B também você vai colocar aí, tudo bem? Conforme a sua interpretação de texto, que eu sei que é maravilhosa, porque a tia Dani explica muito bem as coisas, e o tio Renan também. E vamos fazer o seguinte, olha só. Vai virar a página, porque a 4 também é interpretação deste textinho lá em cima. Então você vai ler o texto e vai responder a número 4, tá bom? E como é texto de livre interpretação, não tem exatamente certo e errado, né? Vai ser você interpretar, ler aqui e responder lá embaixo, tá bom? Vira lá na página 20. A 5 também vai pedir que você escreva um texto relacionando renascimento cultural e científico às grandes navegações. Gente, mamão com açúcar isso, né? Muito fácil. A professora já ensinou que relacionar é achar aquilo que tem o ponto em comum entre aquelas duas coisas, tudo bem? Então você vai procurar o ponto comum entre o renascimento e as grandes navegações, vai produzir um textinho e colocar aí, tá bom? Ai, professora, mas como é que eu vou saber se tá certo ou se tá errado? Você vai mandar para mim lá no e-mail corrigindo atividades e eu vou responder para você dizendo que tá certo, que tá errado, que pode melhorar, o que não pode. Tranquilo e calmo assim? Agora vamos lá na 6, que a 6 dá pra gente fazer aqui agora, ó. Com base em seus estudos, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então aí, ó, você vai falar para mim o que é responsabilidade, o que a gente diz que foi Portugal que fez e qual que a gente fala que foi a Espanha que fez, tudo bem? Então olha só, pausa de novo o vídeo e vê se você consegue acertar, vai! Já foi? Então vamos corrigir? Olha aqui, ó. A sequência é: reino que expulsou os muçulmanos de seu território foi o reino da Espanha. 2. Primeiro reino a chegar às Índias foi quem? Portugal. Número 1. Reino que desenvolveu a estratégia do périplo africano foi o reino de Portugal. 1. E lá embaixo, primeiro reino a chegar à América foi a Espanha. Isso mesmo. 7. Explique de que formas os itens seguintes estão relacionados ao contexto do expansionismo marítimo. Olha só. Demonstração de que a Terra não era plana. Veja bem, se eu consigo contornar depois de um tempo da África, dar a volta em tudo, achar um novo continente e chegar na Índia por outra rota que até então eu não conhecia, passando por outros mares, eu provo que a Terra é redonda, que se não, gente, se não fosse redonda, a gente tinha caído no abismo e tava todo mundo lá no universo sideral, pairando lá em algum lugar perdido, tá bom? Então você vai desenvolver esse textinho, mas a essência da resposta é essa. Letra B. Ampliação do mundo conhecido até então pelos europeus. Olha só, eles conheciam então a África e aquele pedaço da Europa. Conforme eles vão se expandindo nas navegações, eles vão conhecendo outros continentes, vão conhecendo outros povos, outros terrenos. Então eles passam a ver que aquele mapa que eles tinham do mundo, que só fazia parte da Europa e África, agora tem mais um tanto de território, mais um tanto de continente, um tanto de povo, tá bom? Então você também vai desenvolver um textinho sobre essa resposta que eu dei e colocar na letra B. Letra C, ampliação do comércio. Olha só, se eu tenho que chegar até a Índia e tenho que estabelecer feitorias, quer dizer que eu preciso negociar com as pessoas que eu estou fazendo as paradas antes de chegar no meu ponto final para poder ter suprimentos. Então, até chegar às Índias era um caminho grande, era um caminho comprido. Então, era necessário que nessas feitorias começasse a existir um comércio para que, olha, eu preciso de coisa tal. E aquelas pessoas começavam a perceber que aqueles navegadores iam ali com uma certa frequência. Então começava a existir o comércio, logo esse comércio foi se ampliando. Logo depois que eles chegaram aqui na América também, que vão fazer exploração. Então tudo isso vai ampliando o comércio. Tudo bem, meus amores? Então, para essa semaninha, o que eu vou pedir para vocês é exatamente isso. E uma atividade maker, ou seja, mão na massa para você fazer aí na sua casa, para depois a gente compartilhar, que também vai valer algumas notinhas. Olha só, você vai tentar construir de alguma forma uma caravela. Você vai olhar lá no YouTube
as caravelas, os modelinhos de caravela. Vá olhar aí dentro da sua casa, não é para sair de casa, não precisa comprar nada. Vai tentar fazer com que você tiver na sua casa caixa de leite, pedaço de madeira, cola, um exemplinho de caravela, tudo bem? E vai postar, tirar uma foto, postar lá no Instagram da nossa escola, Movimento do Saber, @Movimento do Saber, vai postar aí e vai marcar a gente, tá bom? E também vai mandar uma fotinha lá pro e-mail corrigindo atividades para eu ver que vocês fizeram e também isso vai valer pontinhos, notinhas pro decorrer do nosso ano como uma atividade. Tudo bem? Então você vai tentar fazer aí na sua casa um exemplo de uma caravela dessas grandes navegações, tá bom? Então vai aí, chama o seu pai, chama a sua mãe, chama o seu cachorrinho, calopsita, o peixe, não sei mais quem, chama todo mundo, seu irmãozinho e vamos botar a mão na massa pra gente brincar, fazer uma coisa divertida e que vai ser também uma coisa construtiva, uma coisa bem bacana, tá bom? Então esse vidinho dessa semana é mais tranquilo, até porque vocês vão ter um monte de atividade pra fazer e eu resolvi pedir que vocês fizessem essa atividade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!